galera, vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje vem falando sobre ângulo entre duas retas concorrentes. Então tem aqui o plano cartesiano, as retas R e S, que formam um ângulo beta, que é o ângulo que nós iremos determinar. Temos o ângulo θ1, que é o ângulo formado pela reta R com o eixo do x no sentido anti-horário. E o ângulo θ2, que é o ângulo formado com a reta S e o eixo do x também no sentido anti-horário. Na geometria plana, nós aprendemos que quando temos um ângulo externo a um triângulo, ele vale a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, nesse caso, θ2, ele tem que valer a soma de θ1 mais beta. Aí joga o θ1 para o outro lado da equação, né, ele vai negativo, e multiplicamos toda essa expressão pela tangente. Então, ficou dessa maneira. Nas aulas de equação trigonométrica, aprendemos que a tangente de θ2 menos θ1 vai gerar o módulo da tangente de θ2 menos a tangente de θ1 dividido por 1 mais tangente de θ2 vezes tangente de θ1. Aí vamos lembrar aqui, galera. Tangente de θ2 é o coeficiente angular da reta S e tangente de θ1 é o coeficiente angular da reta R. Então, a tangente de beta ficou sendo igual ao módulo do coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R dividido por 1 mais coeficiente angular da reta S vezes coeficiente angular da reta R. Então, essa fórmulazinha aí, pessoal, é a fórmula que nós iremos aplicar nos problemas de ângulo entre duas retas concorrentes. Então, vamos lá. Temos aí o primeiro exemplo. Determinar a medida do ângulo agudo formado entre as retas R e S, cujas equações são reta R, 2x menos y menos 1, igual a zero. Reta S, 6x mais 2y mais 5, igual a zero. Então, o que nós vamos fazer de início aqui? Vamos determinar os vetores que dão origem a essas equações. Então, no caso da reta R, eu vou chamar de vetor U, ele vai possuir coordenadas 2 e menos 1. E no caso da reta S, eu chamei de vetor W, onde ele possui coordenadas 6 e 2. O que eu preciso fazer agora? Uma rotação de 90 graus. Então, eu vou fazer uma rotação de 90 graus com o vetor U. Rotacionar 90 graus é você mudar de lugar as coordenadas e trocar o sinal de uma delas. Então, o vetor N, que será a rotação de 90 graus de U, ele vai possuir coordenadas 1 e 2. Para eu descobrir agora o coeficiente angular da reta R, basta eu dividir a ordenada de N por sua abscissa. Ou seja, galera, dividir o 2 pelo 1, que vai dar 2. Então, o coeficiente angular da reta R vale 2. Façamos a mesma coisa com o vetor W. Fazendo uma rotação de 90 graus com W, nós vamos ter um vetor V de coordenadas 2 e menos 6. Para eu descobrir agora o coeficiente angular da reta S, basta eu dividir a ordenada de V por sua abscissa. Ou seja, pessoal, dividir o menos 6 pelo 2, que vai gerar menos 3. Então, agora eu tenho o coeficiente angular da reta R e também da reta S. Então, eu já posso substituir nesta forma. Então, vai ficar dessa maneira. Em cima vai ficar menos 3 com menos 2 sobre 1 mais menos 3 vezes 2. Em cima vai dar menos 5 e embaixo também, pois menos 3 vezes 2 dá menos 6 e somado com 1 vai dar menos 5. Módulo de menos 5 dividido por menos 5 vai dar módulo de 1. E módulo de 1 é 1. Então, a tangente de beta vale 1. Qual é o ângulo que possui a tangente valendo 1? O ângulo de 45 graus. Então, o ângulo formado pelas retas R e S é um ângulo de 45 graus. Exemplo 2. Determine a tangente do menor ângulo beta formado pelas retas R e S dadas pelas seguintes equações. A reta R, 4x menos y mais 1 igual a 0, e a reta S, 2x menos y menos 4
igual a zero. Então, nesse caso aqui, ele não quer determinar o ângulo beta, ele quer determinar a tangente do ângulo beta. Então, vamos lá. As duas equações estão aí, a equação da reta R, 4x menos y mais 1 igual a zero, e a equação da reta S, 2x menos y menos 4 igual a zero. Então, vamos determinar os dois vetores que dão origem a essas duas equações aí. Da reta R eu chamei de U, ele vai possuir coordenadas 4 e menos 1, e da reta S eu chamei de W, aonde ele vai possuir coordenadas 2 e menos 1. Agora vamos fazer uma rotação de 90 graus com cada um deles. O vetor N, que será a rotação de 90 graus de U, ele vai possuir coordenadas 1 e 4. E o vetor V, que é a rotação de 90 graus de W, ele vai possuir coordenadas 1 e 2. Lembrando que rotacionar 90 graus é você mudar as coordenadas de lugar e trocar o sinal de uma delas. Então tá aí. Para eu descobrir agora o coeficiente angular da reta R, basta eu dividir a ordenada de N por sua abscissa. Então eu vou dividir o 4 pelo 1, galera, que vai dar 4. E para eu descobrir o coeficiente angular da reta S, basta eu dividir a ordenada de V por sua abscissa. Ou seja, pessoal, eu vou dividir o 2 pelo 1, que vai dar 2. Então, eu já tenho o coeficiente angular da reta R e também da reta S. Logo, eu já posso aplicar nesta fórmula da tangente de beta, onde vai ficar 2 menos 4 sobre 1 mais 2 vezes 4. Embaixo vai dar 9 e em cima menos 2. Então, a tangente de beta será igual ao módulo de menos 2 sobre 9. Módulo de menos 2 nono vai dar 2 nono, que é o valor da tangente de beta. Então, o resultado é 2 nonos. Exemplo 3. Observe as retas traçadas no plano cartesiano da figura abaixo. Encontre a medida do ângulo agudo assinalado. Então, eu tenho aqui uma reta R, que passa no ponto A e B, e tem uma reta S, que passa pelos pontos C e D. E o ângulo que elas formam. Então, para eu determinar esse ângulo aí, eu vou primeiramente determinar o vetor da reta R, que é o vetor AB, que no caso é B menos A. Nesse caso aqui, pessoal, nós não vamos precisar fazer rotação de 90 graus com o vetor, pois o vetor AB ele já é o vetor que dá origem à reta R, que dá origem, no caso, à equação da reta R. Aí façamos B menos A, que vai dar 2 menos 0, já que a abscissa de A vale 0, e 7 menos 3. Então, ficou sendo o vetor AB de coordenadas 2 e 4. Para eu descobrir agora o coeficiente angular da reta R, basta eu dividir a ordenada de AB por sua abscissa. Ou seja, pessoal, dividir o 4 pelo 2, então vai dar 2. Agora vamos fazer o vetor CD, que é D menos C. E aí, da mesma forma, vai ficar menos 2 menos 0, já que a abscissa de C vale 0. E 4 menos 2, então vai dar 4 mais 2. Então ficou sendo menos 2 e 6 as coordenadas do vetor CD. Para eu descobrir agora o coeficiente angular da reta S, basta eu dividir a ordenada de CD por sua abscissa. Ou seja, pessoal, vamos dividir o 6 pelo menos 2, que vai dar menos 3. Então, eu já tenho o coeficiente angular da reta R e da reta S. Então, eu já posso substituir aqui nessa forma. E é o que eu vou fazer. Percebam que deu o mesmo cálculo do problema anterior, né? Então, vai dar módulo de beta igual a... Tangente de beta igual a módulo de menos 5 dividido por menos 5, que vai dar módulo de 1, que é 1. Então, a tangente de beta deu 1. Qual é o ângulo que possui a tangente valendo 1? O ângulo de 45 graus, que é a resposta do problema. Para fechar a aula, o exemplo 4, determine a medida dos ângulos do paralelogramo ABCD da figura abaixo. Olha só, vamos lembrar primeiramente de algumas coisas aqui. O paralelogramo ele possui dois ângulos agudos iguais entre si e dois ângulos obtusos também iguais entre si. E que a soma de um ângulo agudo com um obtuso vale
180 graus. Então, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou determinar o ângulo agudo. Que aí, para eu determinar o obtuso, basta eu subtrair de 180 graus. Então, vamos lá. Eu tenho uma reta que vai passar nos pontos A e B, uma reta R, e tenho uma reta S que passará nos pontos A e D. Então, eu tenho uma reta R que passa no ponto A e B e uma reta S que passa pelo ponto A e D. Eu vou determinar o ângulo que elas formam. Então, vai ficar assim. Primeiro, eu vou fazer o vetor AB, que é B menos A. Então, vai ficar, nesse caso, 1 menos 2, que vai dar 1 mais 2, e 15 menos 3, que gera 12. Para eu descobrir agora o coeficiente angular da reta R, basta eu dividir a ordenada de AB por sua abscissa, já que aqui também eu não necessito fazer rotação de 90 graus, porque o vetor que determina a equação da reta R é AB. Então vai ser 12 dividido por 3, que vai dar 4. Esse é o coeficiente angular da reta R. Façamos agora o vetor AD, que é D menos A. E aí vai ficar também assim, 2 menos 2, que vai dar 2 mais 2, e 5 menos 3. Então ficou 4 e 2. Para eu determinar o coeficiente angular da reta S, basta eu dividir a ordenada de AD por sua abscissa, ou seja, eu vou dividir o 2 pelo 4, que vai dar 1,5. Então, já tendo o coeficiente angular das retas R e S, eu já tenho como substituir na fórmula da tangente de beta. E aí vai ficar dessa maneira. 1,5 menos 4 dividido por 1 mais 1,5 vezes 4. Olha, 1,5 vezes 4 dá 2, mais 1, 3. E lá em cima vai dar menos 7 sobre 2. Então vai ficar módulo de menos 7 sobre 2 sobre 3. Módulo de menos 7 sobre 2 sobre 3, isso é uma divisão de fração que tu deve repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai dar módulo de menos 7 sobre 6. Módulo de menos 7 sobre 6 vai dar 7 sextos, ou 7 sobre 6. 7 dividido por 6 dá 1,66666. Qual é o ângulo que possui a tangente valendo 1,6666? É o ângulo de 49,4 graus. Então, esse é o valor do ângulo agudo. É o ângulo de 49,4 graus. E aí, no paralelogramo, você sabe que são dois ângulos agudos. Então, você vai ter dois ângulos agudos que medem 49,4 graus. Para eu saber agora o obtuso, basta eu subtrair de 180 graus, que vai dar 130,6 graus. Então, você vai ter dois ângulos agudos de 49,4 graus e dois ângulos obtusos no valor de 130,6 graus. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. E, caso você tenha gostado da minha aula, inscreva-se aí no meu canal, professor Abimael, o cara, e dá um gostei aí pra mim, um joinha, e se possível for, compartilha aí meus vídeos também com seus amigos, para dar aquela moral esperta aí pro professor. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço, Jesus ama todo mundo e paz com Deus. Tchau, fui!